Bom dia a todos. Opa, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. E permitindo o Senhor, hoje nós terminaremos as meditações nessa preciosa carta. Espero eu que os irmãos tenham sido edificados como eu fui ao estudar essa carta, versículo a versículo, vendo os pontos difíceis apresentados por essa própria carta. Pedro diz que Paulo escreve coisas difíceis de entender, né? Mas Pedro também, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, há momentos nessa carta também que são desafiadores, difíceis, e Deus nos deu a graça de meditar. Eu agradeço ao Senhor por poder chegar ao fim de mais uma carta do Novo Testamento. Queridos, visto essa carta ter 3 capítulos e nós vamos olhar os 2 últimos versos, eu vou fazer a leitura de toda a carta, de todos os 3 capítulos. Peço que você acompanhe a leitura com toda atenção, já começando o capítulo 1, versículo 1. Quero fazer a leitura na minha tradução revista e atualizada, peço que você me acompanhe. A palavra do Senhor nos diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas estão presentes, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos foi amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo de sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impedidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada? Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos,
e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus amado. Obrigado pela bênção de poder ler a Tua palavra, de poder entender a Tua palavra. Te louvo, Senhor Deus. Rogamos, Senhor Deus, pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender, Senhor Deus. Fale ao nosso coração, para que nós entendamos cada vez mais a Tua verdade e vivamos, Senhor Deus, para Te agradar. Abençoa-nos mais uma vez nessa manhã, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa doxologia, né, parece que faltou um amém ali, né? Acho que Pedro foi pontual, ser inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e estava só esperando a igreja, né? A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A igreja termina. Amém. Assim seja o nosso Senhor. Que carta preciosa, queridos. Na carta de 2 Pedro, nós vimos, Pedro começa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, que ele, como um servo de Deus, como um apóstolo e aquele enviado pelo Senhor, desenvolve ali logo no início daquela saudação o pleno conhecimento que nós devemos ter de Deus, né? Ele passa a discorrer, capítulo 1, que nós fomos abençoados para uma vida com Deus. É no poder de Deus que nós podemos viver para agradá-lo, segundo as promessas feitas a nós. Pedro passa a dizer que nós precisamos associar aquilo que nós cremos à maneira como nós vivemos. E essa vida com Deus é uma vida de crescimento, é uma vida de amadurecimento. Nós vamos desenvolver essas virtudes cristãs que Deus já nos deu e nós precisamos fazer com que elas aumentem e cresçam no dia a dia da nossa vida. Ainda capítulo 1, ele passa a trazer à memória, né, a verdade de Deus e o quão é importante, né, nós vivemos e nos empenharmos, nos esforçarmos por sempre trazer à memória a verdade de Deus e viver segundo a verdade de Deus. Capítulo 1, ele fala para nós da divina palavra, a palavra que foi inspirada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus. Foi quem inspirou Pedro, Paulo, Isaías, Jeremias, Samuel, ou seja, esses homens que foram inspirados por Deus para que nós tivéssemos as escrituras como nós temos hoje e ela nos direciona. Só capítulo 2, ele começa a mostrar para nós os sinais dos falsos mestres. Eles surgem, eles aparecem, eles são dissimulados, a sua prática é de avareza, a sua prática é de libertinagem, eles fazem coisas erradas. Essas são as marcas, os sinais dos falsos mestres. Mas Pedro não deixa de dizer que há um julgamento, um Deus justo, que vai julgar essas obras más desses falsos mestres. Ainda no capítulo 2, o apóstolo Pedro traz para nós que é uma insanidade uma vida de pecado. É uma insanidade. Como aqueles estavam sendo arrogantes em suas práticas, né? Ele chama até de bestial, né? Ignorância da qual eles têm. A deformidade numa visão errada de prazer é isso que os falsos mestres estavam querendo levar até possivelmente ali novos convertidos e também crentes de algum tempo viverem nessa prática do pecado. E diz até que muitos são vencidos por esse pecado. Marca isso dos falsos mestres que são vencidos pelo pecado, dominados por ele, abandonam assim o mandamento de Deus. Mas capítulo 3
Pedro inicia dizendo para nós sermos despertados pela palavra. Viver a igreja do Senhor, atentando a nossa mente transformada. Nós somos cristãos, nós precisamos ser ensinados nos fundamentos já estabelecidos no passado pelos profetas e pelos apóstolos. E então nós somos despertados. Mais uma vez ele fala da veracidade da palavra de Deus. Enquanto uns estavam duvidando da vinda do Senhor Jesus, ele passa a dizer que o mundo foi destruído com água. Isso está relatado. Eles precisam olhar para aquilo e a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é única. Então, o que o Senhor prometeu vai acontecer. Foi o Senhor quem disse isso, e essa é a veracidade da palavra de Deus. Contudo, se estavam julgando como demorado, uma coisa eles precisavam entender: as coisas acontecem no tempo de Deus. Não é no tempo que nós pensamos, e nem que aqueles falsos mestres estavam julgando como demorado. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa frase tão conhecida que esse versículo tão conhecido que nós vemos que está exposto em 2 Pedro, lá no capítulo 3. Mas Pedro começa a dizer as suas últimas palavras. Nessas últimas palavras, ele fala para nós da expectativa que nós devemos ter na segunda vinda de Cristo. Como eu disse aos irmãos, ele não dá detalhes dos acontecimentos, mas dizem que hoje o que nós sabemos vai fazer com que a gente tenha expectativa do que virá no futuro. Então, nós não vivemos somente lá no futuro, na esperança, porque nós podemos incorrer no erro dos irmãos de Tessalônica, que então nem trabalhar eu vou, porque o Senhor Jesus vai voltar, então não preciso trabalhar. Não. Pedro falou que essa não é o pensamento correto. O pensamento correto é essa certeza que nós temos da segunda vinda de Cristo. Nós vivemos em santidade no dia a dia, hoje. Essa é a expectativa. Diante dessa expectativa, como nós vivemos a nossa fé? Nós vivemos empenhados. Nós queremos ser achados por Deus em paz. Nós não devemos ser conhecidos pelo nosso pecado, não. Devemos ser irrepreensíveis. Devemos ser cristãos que vivem para a honra e glória do Senhor. Devemos viver a essa expectativa, desenvolvendo a fé hoje. Como ele disse, por exemplo, Paulo escreve acerca dessas coisas. Muitos falsos mestres estão deturpando isso. E estão deturpando, além dos escritos de Paulo, e aí nós vemos a inspiração bíblica, Antigo e Novo Testamento, não só os escritos de Paulo, mas como as demais escrituras. Eles estão deturpando. Mas eles fazem isso para a própria destruição deles. Agora, nós não, queridos. Nós vamos viver empenhados pela nossa fé, conduzir a nossa vida à esperança na promessa de Deus. Nós vamos viver a cada dia confiando na bondade do Senhor. Essa é a longanimidade de Deus que Deus está dando para esse mundo. Ter uma igreja que está pregando a palavra de porta aberta, ter você no seu trabalho, ter você na sua escola, ter você na sua família, ainda falando da graça de Deus. Isso é mais uma demonstração da longanimidade de Deus. Cristãos vivem nessa expectativa da vinda do Senhor, enquanto isso estão empenhados na fé dia a dia hoje. E os 2 últimos versículos. Palavras finais de Pedro. E sempre, queridos, palavras finais, elas devem nos chamar a atenção. Não é verdade? Imagine pessoas que estão prestes a morrer. E aí você quer conversar com... Desculpa, irmãos. Vocês querem conversar com ela. Tudo que você quer ouvir de uma pessoa que não conhece o Senhor, naqueles últimos suspiros, qual que é o seu maior desejo? Que ela confesse o Senhor como Salvador da vida dela. Não é? De um cristão que serviu ao Senhor durante a sua vida. Dos últimos dias, o que você espera ouvir dessa pessoa? Estou indo para o meu Senhor. Então, são as últimas palavras que nos chamam a atenção. E devem nos chamar a atenção as últimas palavras registradas pelo apóstolo Pedro, em sua segunda carta. Eu quero ler especificamente os 2 últimos versículos, que vai ser alvo da nossa meditação de hoje. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro encoraja os irmãos. Pedro desafia os irmãos.
Pedro dá aquela palavra literalmente de incentivo, ao mesmo tempo de cuidado, para aqueles que receberam todos esses mandamentos expressos na segunda carta, sendo que em 3 capítulos, eu fiz questão hoje de ler toda a carta para os irmãos. Ele diz: olha, vocês precisam progredir, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam avançar. Irmãos, a vida cristã, na nossa vida cristã, nós entendemos que há passos. O novo convertido, você não espera, muitas vezes alguns cristãos mais velhos na fé, velhos, tá? Vamos colocar maduros, é melhor, né? Não, maduros não, porque quando tem essa prática, talvez não seja tão maduro, mas velhos na fé. Alguns cristãos velhos na fé, quando vem um novo convertido, ele já espera que na primeira semana o novo convertido tenha aquelas práticas já pré-estabelecidas. Mas ele não tem ainda. Mas espera-se que dali a um tempo, esse novo convertido vai ter outras práticas. Por isso que é estranho, sempre quando eu converso com alguém, e às vezes a gente vai percebendo em algumas colocações, em algumas decisões, em algumas afirmações, você pergunta quanto tempo essa pessoa tem de convertido. Às vezes, queridos, há pessoas que eu conversei que parece que a pessoa foi convertida aquela semana. E ela já tinha anos de fé. Me parece que talvez essa pessoa, pasmem isso, queridos, faz com que nós duvidemos se essa pessoa realmente é convertida. Qual que é o problema disso? Talvez seja a igreja? Sim. Talvez seja o pastor? Talvez. Falta de conhecimento? Também. Mas, queridos, versículo 18, que está trazendo para o último versículo ali, fala para que nós devemos, nos encoraja a crescermos na fé. Então, encoraja cada um de nós. É um desafio para mim, como pastor, te ensinar a verdade. Lembrando do temor que eu devo que ter, eu tenho que ter, dos ensinamentos que Paulo deu ali, que alguns estavam deturpando a verdade. Ou seja, você vai, eu já disse aos irmãos, os abismos que nós temos, né? O abismo temporal, nós somos da mesma época. O abismo linguístico, nós falamos da mesma língua. E o abismo cultural, nós não temos a mesma cultura. Então é desafiador. Pedro era um judeu. Então eu preciso entender por que Pedro fez tal afirmação pregando a judeus ou pregando a gentios. O que os gentios pensavam? O que o mundo da época pensava? O que era cultural para aquela época pensar, que não é para nós hoje, no que se refere à cultura. Mas o princípio ele é estabelecido. Então eu preciso, diante de Deus, orar ao Senhor e falar: Senhor, me dê discernimento. Por isso que quando Pedro diz que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender, eu entendo muito bem. Por quê? Porque eu preciso, Senhor, me dê o discernimento da tua palavra. O porquê Pedro escreveu para esse povo da segunda carta de Pedro, o que ele disse ali, que é princípio para nós hoje. É princípio para nós hoje. Porque não tem uma verdade lá e uma verdade aqui. Não, é uma verdade só. Acontece que a verdade lá ela foi aplicada naquele momento para aquela igreja. Essa mesma verdade que é verdade lá, é verdade aqui, ela precisa ser entendida por nós aqui. Qual que é o desafio do pastor e do professor? Ele fazer com que essa verdade inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, fique clara para você e para mim. Por isso que a minha primeira pergunta, quando nós nos reunimos aqui para ler a segunda carta de Pedro, minha pergunta é: você foi edificado? O meu desejo é que você tenha sido edificado, né, com as mensagens de 2 Pedro. Porque essas mensagens, queridos, ela não deve fazer somente com que o seu intelecto seja inchado de conhecimento, mas que o seu coração seja tomado de desejo por viver a fé, porque você precisa crescer. Eu preciso crescer. Espero em Deus que a minha firmeza de fé, como Pedro diz, né? A sua firmeza de fé, o meu conhecimento acerca da palavra, o meu conhecimento acerca das minhas práticas tenham amadurecido, porque assim é a vida do cristão. Faça uma avaliação. Quantos anos Deus converteu o teu coração? E quantos anos e o quanto você tem amadurecido na sua fé desde a época da conversão? Se você chegar numa avaliação de falar assim: pastor, eu estou crescendo pouco. Pastor, realmente, desde a minha conversão, eu tenho entendido pouco. Como eu disse, pode ter outros fatores. Infelizmente, tem irmãos que muitas vezes não há ministrações que os edifiquem. Às vezes, quando você traz a palavra e simplesmente você fala da palavra,
e não realmente traz o contexto do qual o texto está sendo dito, pode ser que essa pessoa não entenda, pode ser que ela não entenda. Contudo, eu creio fielmente que o Espírito Santo fala ao teu coração. O Espírito Santo fala ao meu coração. Então, queridos, você precisa fazer essa avaliação de quanto eu conheço, desde a minha fé até hoje, o quanto eu tenho amadurecido. Acontece que essa palavra conhecimento aqui, do que Pedro coloca, ela não é simplesmente conhecimento intelectual. Ainda que a palavra no grego aqui, ela esteja relacionada sim a conhecimento, conhecimento mesmo, saber, é a ideia do saber. Quando ela está relacionada a Cristo, ela diz que além do saber, é o viver com o Senhor. E esse é o norte que Pedro vai dar para aqueles irmãos. Vocês precisam crescer. Crescer no que vocês já sabem, que ele diz já estão prevenidos, mas crescer no relacionamento com Deus. Irmãos, o meu desejo aqui hoje, nós saiamos daqui com um desejo ardente de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Meu desejo é esse. Eu quero, quando Pedro diz lá no capítulo 1 que ele estava se esforçando, né, diligentemente para pregar a palavra, o meu desejo é me esforçar diligentemente para ficar claro para você que você precisa crescer, que você precisa amadurecer. Você não pode ser mais um menino ou uma menina na fé. Você não pode mais ficar chorando ainda por leitinho, quando na verdade já se passaram os anos e você já precisaria estar amadurecido, uma refeição mais sólida, algo mais perto do Senhor, algo mais dependente. Você não pode ser levado pelas decisões que os políticos tomam. Você não pode ser mais levado sobre o que o seu patrão vai fazer ou não vai fazer. Você não pode ser mais levado porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão te atacando. Você precisa saber que isso vai acontecer, mas você é crente. Você tem a esperança, você fala para ele assim, eu preciso amadurecer. Essa é a verdade. O que eu preciso fazer? Eu preciso orar pelos meus inimigos. Eu disse essa frase aos irmãos uma época atrás, nas eleições, os irmãos sabem muito bem, ficou polvorosa o nosso país. Eu temo que, às vezes, determinado político, se sentasse do seu lado, você sairia. E não abriria a Bíblia para ele. O que é isso? Como pode isso acontecer no meio cristão? Se nós somos embaixadores de Cristo. Não, queridos, eu não estou dizendo para você concordar, e você não vai concordar. Vai ser contra a sua fé. Mas você vai pregar, você vai viver a sua esperança e na expectativa da vinda do Senhor. Você vive aqui nesse santo procedimento. Procedimento, palavra essa usada muito por Pedro. Agora, queridos, nós precisamos progredir. E a ideia de progredir é muito interessante, queridos. A ideia de progredir é avançar. A ideia de progredir, na própria tradução da palavra, é desenvolver-se. Progredir é crescer. Pensando no tema dessa mensagem, eu falei assim, crescendo e amadurecendo em Cristo. Eu falei, é verdade. É isso que diz esses dois versículos, né? Vigilantes e crescendo em Cristo. É verdade. Mas uma palavra me veio à mente. Progredir. Precisamos progredir. Uma das palavras que me chamou a atenção no significado da ideia progredir é tornar-se maior. Presta atenção, queridos. Mais intenso. Essa é a ideia de progredir. Mais intenso. Então, o meu desejo é que você saia daqui com mais intensidade na sua vida cristã com Deus. Você avance na sua vida com o Senhor. Nesses últimos versos, queridos, nós temos 3 imperativos. O que é imperativo? Imperativo é uma ordem. O primeiro imperativo, ele vai nos dizer, lá no versículo 14, que nós precisamos nos empenhar. Empenho, como nós vimos sobre essa atitude diligente, né? Essa ação, né? De se empenhar. Esse é o primeiro imperativo. Tem mais 2 imperativos nesse texto. De novo, imperativo é uma ordem. Olha um outro imperativo aqui. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Isso é o outro imperativo. E o terceiro imperativo, está lá no versículo 18, quer dizer crescer. Crescer. Empenhar-se, né? Acautelai-vos e crescei. Então,
empenho, cuidado, né? E crescimento. 3 imperativos. Como eu disse, a importância das últimas palavras, né? Quão são importantes? Pedro está trazendo isso para nós. E como nós progredimos nesse conhecimento de Cristo? Como nós progredimos? Nós vamos olhar primeiro o versículo 17. A primeira coisa: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Como eu disse a você, queridos, independente dos desafios, né? Culturais, linguísticos, temporais, que a palavra de Deus nos impõe. O meu desejo, esse é o meu desejo para você, como irmão em Cristo, como ovelha que se reúne no rebanho do Dom Pedro, é que você esteja prevenido acerca desse mundo. Capítulo 2, como eu disse aos irmãos, Pedro vai falar sobre os falsos mestres. Ele passa a desenvolver isso. Capítulo 3, ele passa a tratar com os irmãos sobre os amados de Deus. Amados, vocês precisam saber que vocês devem ser despertados pela palavra. Eu disse isso aos irmãos. Então, com isso, queridos, todos aqueles ensinos, cuidado com eles. Eles estão falando que está sendo demorado e não vai ser demorado. As coisas acontecerão no dia do Senhor. Olha, o futuro desse mundo é ser totalmente destruído, porque o que está prometido na palavra de Deus é novos céus e nova terra. Vocês precisam estar prevenidos disso. Cristãos que maduros, cristãos que estão crescendo na fé, eles precisam entender, peraí, essa ideia de paz mundial é só em concurso de Miss. Isso não existe. É um mundo pecador. Eles não reconhecem o Senhor Jesus como Salvador. Então a gente não pode ser menino na fé em ver uma realidade dessa e sermos levados por esse tipo de ensinamento. O que nós precisamos ser? Sal e luz nessa terra. Eu e você. Mas sabendo que o que está destinado a nós? Novos céus e nova terra. A vinda do Senhor Jesus. Nós vivemos assim agora, por isso que nós brilhamos, por isso que nós somos honestos, por isso que nós queremos ser um testemunho, por isso que nós somos educados, por isso que nós fazemos o bem, por causa do nosso mestre. Mas não na esperança que aqui vai ser restaurado. Não vai, queridos. Não vai. Novos céus e nova terra. Então, prevenidos como vocês estão, cuidado, no nosso caso, na nossa época, cuidado com essas informações que você tem da internet. Cuidado com o que você tem ouvido. Você está prevenido aqui, queridos, pela palavra de Deus. O que Deus tem ensinado você e a mim? Você está prevenido? Você está sabendo? Você está conhecendo? Se não está, você está perguntando? Agora, Pedro está dizendo para aqueles irmãos: vocês estão prevenidos, pois, amados irmãos, prevenidos como vocês estão de antemão. Vocês já têm o conhecimento. Olha que impressionante. As últimas palavras de Pedro, como eu disse a você, ainda que fala o conhecimento de Cristo, a ideia de saber, né? Então vocês já sabem a realidade. Vocês já sabem. Quando nós conhecemos, queridos, a doutrina e a sã doutrina, é uma bênção para nós. Não para nos tornarmos crentes orgulhosos. E olha agora, nós somos do grupo dos crentes mais amadurecidos da fé cristã. Olha só que coisa boa. Então nós podemos menosprezar os nossos irmãos que não conhecem tanto quanto nós, porque até então nós somos os melhores. Olha só, que joia, que orgulho infantil é esse, queridos. Não podemos ser assim. Nós devemos ser maduros na fé. Se o meu irmão não conhece, opa, eu estou aqui para ajudar o meu irmão a crescer junto comigo. Então nós vamos crescer juntos. Eu não vou concordar com certas coisas, não posso concordar com certas coisas. São coisas erradas. Mas se esse é meu irmão, será que é porque ele não conhece a doutrina? Será que ele já sabe sobre isso? Será que eu tenho um amor suficiente para dizer a ele que essa não é a verdade do Evangelho? Será que no que depende de mim, eu estou prevenindo o meu irmão a viver o santo procedimento e ensinar para ele princípios fundamentais da fé? Será que eu faço isso? Ou eu sou o primeiro a criticar, a debater e numa postura de extrema humildade, humilhar os outros? Como isso, queridos? A igreja do Senhor é um ambiente de crescimento mútuo. O meu desejo é que você conheça a palavra. O meu desejo é que numa decisão que você vai tomar, ainda que você possa me procurar e me procure, eu estou à disposição. Ainda que você possa procurar um outro irmão, uma outra irmã mais madura que você. Amém? Bênção. É por isso que Deus nos deu a igreja. A primeira avaliação quem vai fazer é você.
A primeira avaliação quem vai fazer é você. Você olha uma coisa, uma realidade, né? Olha, pastor, estão dizendo isso daqui, né? Ô, meu irmão, estou dizendo isso daqui. Não, mas peraí. Pera, eu, Denis, tal. Senhor, o que a sua palavra diz sobre isso? Eu vou procurar saber. Eu vou procurar conhecer. Olha, o pastor falou sobre isso na escola bíblica dominical. Mas eu não fui na escola bíblica dominical. Eu perdi de aprender. Nossa, agora nós temos gravação, né? Mas é importante estar presente, viu, querido? Olha, você precisa saber mais sobre oração. Você não vem no culto de oração? Você não ora? Nossa, mas eu queria saber um pouco mais. É como as atitudes que um homem deve ter. Você não vem na reunião de homens? E como uma mulher cristã deve agir? Você não participa da reunião de mulheres. Aí, quando um ensinamento, uma doutrina errada vem para você, você precisa falar com alguém, porque você não está amadurecido. De novo, se me procurar, eu estou à disposição para te ajudar, a hora que for. Eu tenho certeza que irmãos maduros vão te ajudar também, irmãs maduras vão te ajudar também. Mas você precisa estar prevenido dessas coisas. Você precisa entender que a fé é você vai amadurecendo. Você vai crescendo. Fala assim, peraí, não, eu sou crente. O que a Bíblia diz sobre isso? Nossa, o pastor já pregou sobre isso? O pastor já falou sobre isso? Eu estou em dúvida. Pastor, eu tenho dúvida sobre isso. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ler um livro, eu vou frequentar a escola bíblica, o culto de oração, reunião de homens e reunião de mulheres, qualquer reunião que tiver, porque se são meios de graça que Deus está me dando para eu crescer, eu preciso crescer. Eu preciso estar prevenido. Eu fico pensando, Pedro, ao escrever para os irmãos, falando assim: olha, irmãos, como se ele dissesse: o Espírito Santo me inspirou a escrever para vocês sobre a divina palavra, sobre a veracidade, sobre o procedimento. Vocês têm que viver conforme você crê. Escrevi vocês sobre os falsos mestres, como eles estão vivendo, como eles induzem outros a viver, como vocês precisam ser despertados da palavra, como será a vinda do Senhor Jesus. Vocês já estão prevenidos. O meu desejo é como pastor, queridos, chegar na presença do bom pastor, eu chegar a ele e falar assim: Senhor, meu mestre, supremo pastor, eu fiz o que eu pude. Eu suei o tanto que eu pude suar. Eu queria prevenir aquele rebanho que estava se reunindo no Dom Pedro. Esse é o meu desejo, querido. Porque o meu desejo, mais um desejo que eu tenho, é que você saia daqui hoje e fale assim: eu já estou prevenido. Eu já estou aprendendo um pouco mais. Eu estou entendendo um pouco mais. As minhas decisões não é mais como um menino na fé. Eu não fico mais achando que eu devo ser louvado e adorado pelas outras pessoas. Eu não fico buscando princípios em pessoas que não têm a Deus. Eu não posso viver ainda sempre murmurando e só murmurando e só murmurando. Eu não posso mais ter o coração endurecido. Então, não, pastor, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu só não resolvo, mas tá tudo certo. Não tá certo. Não tá certo. E eu preciso agora falar assim, peraí, o pastor está ensinando, o pastor está pregando, os professores estão ensinando, nós estamos reunidos, a igreja, irmãos vem me confrontando em amor, irmãos vem me aconselhando em amor, eu já estou prevenido, ainda estou vivendo como um novo convertido? Não, irmãos. Pedro não diz isso aos irmãos. Ele diz, vós, pois, prevenidos como estáis de antemão, vocês precisam tomar um cuidado, um imperativo. E qual que é a ordem? Acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. É interessante, queridos. Primeiro, nós estamos atentos e prevenidos. Segundo, nós estamos observando-nos e observando-vos. Isso é interessante, né? Acautelai-vos. Vos, quem? Vós todos. Acautelai-vos, que não vocês, para que vocês não decaiam da vossa fé. Então, cada um vai proteger-se. É interessante isso, queridos. Sempre quando eu vejo alguém
aconselhando, é o aconselhamento mútuo, que Paulo diz aos irmãos de Colossos. Esse aconselhamento mútuo acontecendo, eu falo, é um cuidando do outro. A igreja se protegendo, sendo protegida. Claro que quem cuida da igreja é o cabeça, que é Cristo, né? Mas quando eu vejo essa comunhão, e isso que eu creio que é comunhão, queridos. Comunhão também é comer junto. Mas comunhão é você saber que você tem uma responsabilidade com o seu irmão. Aí, queridos, eu fico doido com o egoísmo. Porque o egoísmo é sempre eu, sempre eu, sempre eu. Eu preciso estar no holofote. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de atenção. Precisam falar comigo, porque sou eu e eu sou. Não, não é. Você não é. Você não é o centro. Eu não sou o centro. O centro é Cristo. Queridos, você precisa se doar. Essa é a verdade do Evangelho. Eu me acautelo contra o ensino errado desses insubordinados. Você se acautela. Como pastor, eu tomo cuidado dos lobos. Opa, lobos podem vir e tentar atacar as ovelhas. Eu não posso. Então, como pastor, eu preciso cuidar de um todo. Mas é acautelar e vos, ou seja, uns aos outros. Eu e você precisamos nos acautelar. Isso é uma ordem. Para quê? Porque vão vir ensinos. Semana passada eu disse sobre isso. Ah, pastor, o senhor proibiu a gente de ouvir outros pastores? Não, não proibi não. Você pode ouvir. Só não deve. Ó, pastor, não brinca com isso não. É isso, queridos. Você pode ouvir. A questão é que você precisa saber o que está sendo pregado no púlpito da sua igreja. Porque você está seguindo o púlpito da sua igreja. Você precisa saber o que está sendo pregado. Você precisa saber a visão que eu tenho e a visão que o pastor Kevin tem. É importante que você saiba. Aliás, é necessário que você. Aliás, é fundamental que você saiba. Por quê? Nós estamos caminhando para cá. Eu estou seguindo esses pastores aí. Esses pastores estão falando a verdade. Então é aqui que eu vou seguir. Amém? Vamos embora, queridos. É isso aí. É isso aí. Por quê? Porque erros virão. Ah, pastor, fulano de tal falou assim que, na verdade, não vai ter novos céus e nova terra. Vai dizendo que aqui a terra vai sendo restaurada e o novo céus e nova terra, na verdade, está falando de restauração. Não, mas meu pastor olhou aqui o texto aqui, meu pastor falou que, peraí, não, vai ser destruído. Vai ser destruído. Segunda Pedro diz destruído. E sabe o que significa a palavra destruído? Significa destruído. É isso. Bateu uma dúvida. Ô pastor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vi essa doutrina aqui e começou a coçar os meus ouvidos aqui, né? Aí nós vamos sentar e eu vou falar com você. Se eu não souber, eu vou procurar saber. E a gente vai caminhar assim, irmãos. Porque insubordinados desobedientes existem e eles vão surgindo, e eles vão surgindo, eles vão. Paulo alerta Timóteo falando dessas coceiras no ouvido, né? Já tem o coceirinho no ouvido? Coceirinho no ouvido é bom demais, né? Aquela coceirinha assim, você fala assim, nossa, você faz de tudo para ela parar, mas não quer que ela pare, né? Você fica assim. Por quê? Porque é joia. Vai massageando o seu ego. Vai fazendo com que você seja adorado. Aquilo é bom, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade vai confrontar você e a mim. Então, cuidado. Cuidado com esses insubordinados. Cuidado com esses que levam ao erro. Cuidado que eles podem fazer com que você caia da sua firmeza. E é interessante que de firmeza Pedro entende, não entende? Preste atenção nesse texto, queridos. De Marcos, capítulo 14, versículo 27 até o 29. Preste atenção. Então, lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Quem Pedro estava confiando aí, queridos? Não confie em você mesmo. Seu coração é enganoso. Seu coração é enganoso. Por isso, queridos, que nós vamos cuidando uns dos outros. E é cuidar mesmo. E é cuidar mesmo. Pastor, eu estava almoçando com o irmão e de repente ele disse isso. Pastor, vai lá falar com ele. Não, não. Você ouviu, você mesmo fala. Você mesmo fala. Você, irmão, por que isso? O que você quer dizer com isso? Está precisando de ajuda? Eu estou aqui para ajudar. Nossa igreja está aqui para ajudar. Mas cuidado que essa doutrina é perigosa. Cuidado que isso não é verdade. Um cuidando do outro, acautelando,
acautelando-nos, sempre guardando, protegendo, observando. Isso é a palavra, isso não é a palavra. Só vai cuidar uns dos outros cristãos maduros. Cristãos que não têm o pensamento só em si. Irmãos, cuidado, porque sabe o que é natural para o seu coração? Você pensar só em você. Como Jesus resumiu a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, por que o Senhor Jesus não colocou amar a nós mesmos? Porque você já se ama. Por que amar o próximo? E por que amar a Deus em primeiro lugar? Porque é natural para você e para mim não colocarmos Deus em primeiro lugar. É natural para você e para mim colocarmos nós mesmos em primeiro lugar. A gente precisa crescer, irmãos. A gente precisa amadurecer. Acontece que Pedro está dizendo que eles já estão prevenidos, para eles tomarem cuidado, porque é fácil para aquela firmeza, aquela estabilidade que você tem, ela desmorone. Essa ideia de decair. Já percebeu, irmãos? Quando você não vai em um culto, é uma coisa. Quando você não vai em 2 cultos, é outra coisa. Quando você não vai há cerca de um mês na igreja, como fica o seu coração? Queridos, você sabe, você já conhece o seu pastor. Eu posso até ligar, mas eu não vou ficar ligando depois do primeiro domingo que você faltou. Talvez até depois do segundo eu não vou ligar, pastor, mas isso está errado, eu sinto falta da sua ligação, pode ser que eu ligue para você. Mas a partir do terceiro domingo eu fico triste, muito preocupado. Se isso acontecer, espere em Deus que não aconteça, tá, irmãos? Sabe por quê? Porque não é só o estar presente. Não só sentar e ouvir e cantar. Não é só o contribuir. É o quanto disso é essencial para a sua vida. Perceberam pessoas que a primeira justificativa que ela tem para não desfrutar da comunhão, seja numa reunião, seja no culto, ela sempre fala que ela tem um problema. Mas ela não demonstra amor para os outros que estão reunidos. Porque ela pensa no meu bem-estar, no seu próprio bem-estar. A gente precisa crescer, irmãos. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. A gente precisa entender que, peraí, o que vai trazer firmeza na minha fé não é simplesmente o frequentar os cultos, e não é. Mas isso faz parte de uma demonstração de que eu estou caminhando com Deus. É o meu desejo por aprender das coisas do Senhor. Onde se fala das coisas do Senhor? Na semana, no nosso caso, nossa realidade, nós temos 2 ajuntamentos oficiais, a quarta e o domingo. Não dá mesmo. Não dá mesmo para você desfrutar dessa comunhão? Ou essa comunhão não é importante para você? São avaliações que cada um de nós precisa fazer. Agora, uma coisa é certa: afastando-se disso, você não estará firme. Afastando disso, vai abalar você. Afastando-se disso, você vai ficar instável e não estável. Por isso que Pedro está dizendo: cuidado, cuidado, tomem cuidado. Esses falsos ensinos, esses desobedientes, esses insubordinados. Se alguém tem alguma dúvida, vai lá no capítulo 2 e vê o que eles fazem, vê a prática deles. Cuidado para vocês não caírem da firmeza da fé de vocês. Antes disso, antes de decair da fé, antes de correr risco disso, vocês precisam crescer. Terceiro imperativo: crescer. Pastor, mas o que significa crescer? Significa crescer, irmãos. Significa amadurecer, aumentar, ampliar no que? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça nesse relacionamento é interessante que, se você for ver a saudação, né, de Pedro, ele fala dessa graça, ele até diz que a graça de Deus vos sejam multiplicadas, lá na saudação, versículo 1 e 2, e ele termina falando sobre a graça.
do Senhor Jesus. Graça, queridos, a definição da palavra graça, olha só, queridos, é deleite. É deleite. É isso que significa graça. Graça é aquilo que dá alegria. É isso. Graça quer dizer uma amável bondade. Graça quer dizer favor. É isso que significa graça. Agora, Pedro associa que nós precisamos crescer na graça do nosso Senhor. Sabe esse deleite de viver com Deus? Nós precisamos crescer nele. Irmãos, eu não sei você, mas eu fiz questão hoje de ler toda a carta de 2 Pedro com você. E eu espero que você tenha parado e se concentrado e falar assim: o que essas preciosidades falam ao meu coração? O que esse conhecimento que eu tenho de Deus, essa alegria que eu tenho no Senhor, atinge a minha alma? Fala para mim, irmãos, eu disse a você, logo na nossa escola bíblica dominical, um pouquinho no final ali do comentário sobre o relato da missão do pastor Kevin está dirigindo. Eu sei que não é só emocional. Eu sei que não é só emocional. Se você for só para emoção, os seus sentimentos oscilam. Às vezes você acordou, o passarinho cantou na sua janela, você acordou bem. Aí de repente o passarinho não cantou, estava chovendo, ele não foi tomar chuva lá na sua janela. Aí você falou: nossa, acordei mal. Então esses sentimentos vão oscilar, né? Mas não é só sentimento. Agora, faz parte de nós termos emoção. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder, só pensar. Você se emociona quando você lê, por exemplo, o Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Ai, queridos, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço, mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 121, e leva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, esse deleite pelas coisas de Deus faz parte da sua vida? Faz parte desse relacionamento que você tem com o seu Salvador? Aquele que libertou você dos seus pecados? Faz parte. O pastor, eu venho, pastor, o que nós lemos? Pensa comigo, o que nós lemos agora? Na introdução do nosso culto. Qual o texto que foi lido? Onde ele estava relatado aquele texto lá? Você prestou atenção? Foram poucos versículos que foram lidos. Mas uma carta preciosa de Paulo aos irmãos de Colossos, irmão. Paulo está dando graças a Deus, porque os irmãos estão crescendo na fé. É isso que está dizendo, capítulo 1. Ele estava dando graças a Deus por isso. O que Pedro está dizendo, irmãos? Cresçam nesse relacionamento com Deus, nesse relacionamento de graça com o Senhor, nesse deleite, nesse favor de Deus que fez com que você seja feito filho dele. Ame. Irmãos maduros vão vivendo, vão falar assim: Senhor, que preciosidade. Meu Deus. Eu achava que o livro de Jonas só se resumia ao grande peixe. Agora eu estou vendo a misericórdia do Senhor, justiça do Senhor, eu estou vendo longanimidade do Senhor, eu estou vendo bondade do Senhor, eu estou vendo clemência do Senhor, eu estou vendo salvação do Senhor no livro de Jonas. Senhor, o que é isso? Que bênção, Pai. É a palavra do Senhor que é inesgotável. Isso aquece o teu coração, meu irmão. Aquece o teu coração você saber que você tem um advogado no céu, intercedendo por você, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquece o teu coração você saber que você vai habitar em novo céu e nova terra. Aquece o teu coração. Como é que você vai trabalhar amanhã, na segunda-feira, sabendo dessa promessa? Eu preciso crescer, pastor, eu preciso crescer, porque, olha, às vezes eu não estou me dedicando, então está faltando empenho. Pedro fala sobre o empenho. Está faltando empenho. Você precisa progredir, meu irmão. Outra, na graça e no conhecimento. Como eu disse a você, conhecimento também é saber. É saber acerca de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus? Se você parar e ver o versículo 19, você vai perceber que Jesus é Deus. Se você olhar para o capítulo 1, e logo na saudação, você vai perceber que Jesus é Deus. Então está falando sobre a divindade de Jesus. Então quando vem com doutrinas para você assim, batendo na sua porta, falando lá, posso deixar uma palavra para você? Posso, então, eu queria falar uma coisa para você aqui. Tal. Faça a primeira pergunta para essa pessoa. Só pergunta, quem é Jesus para você? Grande profeta. Quem mais?
Ele foi um grande profeta mesmo. Ah, ele foi um judeu. Sim, quem mais? Ah, ele foi. Não, vamos encerrar aqui. Jesus é Deus? Não. Eu não vou. Preciso nem te ouvir. A não ser que você queira ouvir do Evangelho. Você precisa conhecer sobre Jesus. Assim é Jesus. Jesus é amoroso? É. A mulher do fluxo de sangue sofrendo lá, quando ela tocou Jesus, ele falou assim: de mim eu vi sair poder. Onde ela está? Eu fico imaginando aquela mulher, diante daqueles anos todos, sofrendo com aquele fluxo de sangue. Jesus olhou para ela. Quando Pedro negou, diz que Jesus fitou os olhos em Pedro. Fitou os olhos, não é assim, sabe, irmãos? Sabe? Não, é assim, sabe? Jesus olhou para Pedro. Não é para condenar, queridos. Quem foi atrás de Pedro? Logo depois dele ter negado o Senhor Jesus. O próprio Jesus. Então, meus irmãos, é esse Jesus que nós precisamos conhecer. Mas, como eu disse, a palavra conhecimento não só de saber com a mente, é desenvolver o relacionamento com o Senhor. Sabe uma coisa que eu digo para você? Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Peça a Deus para desenvolver esse relacionamento com Ele. Eu preciso viver perto do Senhor, eu preciso estar perto do Senhor, eu preciso ansiar pelas coisas do Senhor. Queridos, às vezes, para você, e eu fico muito triste em afirmar isso, tudo vira motivo para você não se ajuntar. Tudo vira motivo para você não ler. Tudo vira motivo para você não orar. Certa vez você perdeu a hora. Certa vez você está com preguiça. Não pode falar preguiça, pastor. Eu só um pouco desanimado. Aquela coisa. Tá, tudo bem. Ah, certa vez foi alguém que apareceu. Certa vez foi um outro compromisso que eu tenho. Certa vez foi agora, eu tenho que fazer isso, pastor. Certa vez é aquilo. Eu não estou dizendo, queridos, tem irmãos que trabalham em horários que queriam estar aqui. Eu fico tão feliz porque eu sei desses irmãos que eles queriam estar aqui. Tem irmãos que estudam, eu sei disso. Mas você vai fazer essa avaliação. Se as outras coisas não são mais importantes para você, sabe uma coisa que eu quero dizer, queridos? Muitas vezes o seu bem-estar é mais importante para você. E aí você, me perdoe ser direto, mas eu preciso ser direto com você. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Deus não está em primeiro lugar. Você precisa crescer, meu irmão. Você precisa progredir. Você precisa avaliar. Mas, pastor, eu vou chegar lá no culto de oração, nós vamos cantar uma música, nós vamos ler um texto. Pastor Kevin está na sequência do Salmo 119. O senhor está pregando alguns textos, né, sobre oração. Não sei como funciona, eu vou orar com meu irmão e tal. Mas para você é sempre a mesma coisa? É sempre a mesma coisa cada reunião? É sempre a mesma coisa cada culto? Faça uma avaliação, meu irmão. O Espírito Santo de Deus fala. É o Espírito Santo de Deus que age. Pelo menos eu creio nisso. Desejo que você creia nisso. É Deus falando ao meu coração e ao teu coração. Por isso que essa reunião é abençoadora. Faça essa avaliação, meu irmão. Você precisa crescer, tanto na graça, nesse deleite, nesse favor, quanto no conhecimento, nesse relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele é nosso. Ele é nosso Senhor. Olha como Pedro termina, queridos, o versículo. Nosso Senhor, aquele que manda, aquele que é dono, aquele que é proprietário. Às vezes você fala, eu mando na minha vida, não manda nada. Se não for Deus lhe dá respiração, lhe dá sabedoria, você nem levanta da cama. Agora, como Senhor, eu obedeço. Ele é o meu Senhor. Então nós vamos crescer na graça e no conhecimento daquele que é o proprietário, daquele que é Salvador, aquele que me libertou dos meus pecados. Ou seja, eu tenho acesso a Deus. A ira de Deus estava sobre mim, mas Deus me justificou. Eu sou declarado justo diante de Deus. Você é declarada justa e justo diante de Deus. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Mediante a Cristo, nós temos paz com Deus. Ele é o seu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o Jesus. Ele é o Jesus. O prometido do Antigo Testamento, né? Então que ele diz, Jesus Cristo, o Messias ungido. Aquele que ele não só concede a salvação, como ele efetua a salvação. Aquele que foi prometido desde os tempos eternos até hoje. Esse é o Jesus que você precisa crescer em relacionamento e intimidade. E Pedro termina dizendo a ele, queridos, não é a Pedro a honra, não é a Paulo a honra, não é a Isaías a honra, não é a Jeremias a honra seja dada a Deus. A ele toda a glória, tanto agora como no dia eterno. No dia da eternidade,
no dia da volta do Senhor, no dia dos novos céus e nova terra, a Ele seja dada a glória. Se você aprendeu com 2 Pedro, a honra e glória do Senhor. Se você está mudando de vida, a honra e glória do Senhor. Se você está crescendo, a honra e glória do Senhor, não é para nos sentirmos orgulhosos. E nós sabemos mais da fé, nós conhecemos mais de termos teológicos, nós somos mais um grupo mais amadurecido da fé cristã, é nada disso, queridos. Você começa a praticar e viver a fé porque você quer viver para honrar e glorificar ao Senhor. Quando você se dedica, quando você se empenha, quando você sua a camisa, quando você se envolve, quando você desfruta de comunhão, quando você está crescendo na fé, é para honrar o Senhor. Não é para você pagar a salvação, você não vai conseguir pagar a salvação. Você não vai conseguir. Nem queira tentar, porque a salvação ela foi dada a você por graça, mas ela não foi de graça, foi aquele sangue precioso derramado na cruz. Então, se assim for, a Ele seja honra e seja glória. Os meus melhores dias, os meus melhores momentos de concentração, as minhas finanças, o meu pensar, o meu agir, a minha dedicação, o meu serviço, seja dado a Ele. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, sejam prevenidos. Guardem-se. Tenham o cuidado de viver a fé. Cuidado com os insubordinados. Mas, irmãos, cresçam. Cresçam no relacionamento com Deus. Irmão, você e eu precisamos orar mais. Você e eu precisamos ler mais. Você e eu precisamos nos envolver mais com a igreja do Senhor. Nós precisamos, porque isso é crescimento, isso é amadurecimento. Não podemos ser mais meninos da fé. Não podemos mais ficar murmurando e achar que as coisas têm que voltar-se para nós como um holofote. Nós não estamos no centro. Nós queremos servir a quem deve ser toda a glória, a quem deve ser toda a honra. Meu desejo é que você saia daqui assim, meu irmão. Sabe, com esse desejo, com esse afã, com esse, sabe, esse anseio de falar assim: eu quero ser um cristão mais envolvido com as coisas de Deus. Eu quero aprender mais de Deus, não simplesmente o meu intelecto, ainda que abençoe o meu intelecto, mas a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha oração, eu saber que eu estou falando com Deus e Deus está me ouvindo. O Rei dos Reis, aquele que controla todas as coisas, aquele que inspirou Pedro a escrever verdades tão preciosas que nós passamos semana após semana, meditando, e se nós voltássemos agora para 2 Pedro, teríamos mais verdades, seríamos mais alimentados ainda. Senhor, eu estou orando ao Senhor. É o Senhor quem cuida do meu pastor e dos meus pastores, que estão lá labutando para interpretar e falar da palavra de Deus. É o Senhor que cuida dos professores que estão cuidando do ministério infantil e estão pregando o evangelho para as crianças. É o Senhor que está cuidando de cada homem daquela igreja, de cada mulher daquela igreja, de cada jovem daquela igreja, de cada idoso daquela igreja, de cada família daquela igreja, de cada viúva daquela igreja, de cada viúvo daquela igreja, de cada solteiro daquela igreja. É o Senhor quem está cuidando. O Senhor está cuidando de mim. Eu estou dormindo, eu dormi, eu esqueci da vida, eu dormi. Mas quando eu acordei, o Senhor me deu respiração. Salmo 4, queridos. Salmo 3, Salmo 4, depois você lê em casa. É o Senhor que nos dá essa bênção queridos, de sonhar e dormir e acordar e fazer as coisas. Indo, pensando, é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz isso. A Ele toda a honra e toda a glória. Você conheceu mais o Senhor, agradeça a Ele. Deus está dando esse dom para a nossa igreja. Nós estamos aprendendo da palavra. Agora, você precisa viver aquilo que você aprendeu. Cresça, meu irmão. Cresça. Cresça para a honra e glória do Senhor. Cresça no relacionamento com Ele. Cresça no conhecimento do Senhor. Aproveite, desfrute desses meios de graça que Deus tem te dado, queridos. Nossos ajuntamentos, eu louvo a Deus. Mais uma vez eu quero frisar isso com os irmãos. Ora, nós estamos carta de Tito, e depois nós estamos no livro de Esther, estamos em 2 Pedro, estamos no Salmo 119, estamos no livro de Jonas em Antigo Testamento. Meios de graça, meu irmão. Venha para que você cresça. Faça uma avaliação. Quanto tempo eu tenho de convertido? Quanto tempo eu tenho de convertida? Quantas coisas eu sei acerca de Deus? Ou eu estou somente ainda pensando em mim, pensando nas coisinhas que se referem somente a mim? Eu não me dedico para ninguém. Eu não me dedico para ninguém. Eu não sirvo ninguém. Eu só quero ser servido. O exemplo, queridos, que você e eu devemos ter é do nosso Senhor. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perdão, irmãos.
Meu desejo é que você tenha crescido um pouco mais na segunda carta de Pedro, mas que você continue a crescer. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Eu quero terminar, perdoe, irmãos. Eu quero terminar lendo dois textos. Ainda vai dar ainda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, não precisa ir, eu leio para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes e inabaláveis. E eu quero terminar com Hebreus capítulo 12. Peço para você que acompanhe a leitura, não precisa ir, quero ler a partir do versículo 1. Mas eu peço a você que preste atenção. O autor da carta aos Hebreus nos fala dessa corrida maravilhosa. E olha só, queridos. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, meu irmão. Olhando para Cristo, é por isso nós estamos caminhando, estamos olhando para Ele, para Senhor, esse é o meu modelo, é nele que eu estou sendo formado, é nele que é a imagem dele que eu quero ser, é nele que eu vou olhar, eu vou caminhar. Tem as nuvens de testemunhas, então eu vou tirando o pecado, eu vou me desembaraçando desse pecado, mas eu vou viver a fé em Cristo. Eu vou viver olhando para o meu Salvador. Amém, queridos? E terminando com o texto de 2 Pedro, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus amado, por essa manhã. Obrigado pela bênção de podermos ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, Pai, pela bênção de poder ter meditado com os meus irmãos a segunda carta de Pedro. Que carta preciosa, Senhor. Ajuda-nos a crescer. Ajuda cada irmão e cada irmã dessa igreja a crescer, Senhor Deus. Crescer na fé, amadurecer. Não deixar, Senhor Deus, que os pecados façam parte, Senhor Deus, das suas atitudes, das suas decisões, da sua conduta de vida. Faça com que cada um cresça, Senhor, para a honra e glória do Senhor, conhecendo cada vez mais o Teu Filho Jesus, conhecendo cada vez mais o Senhor e do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos dedicar ao Senhor tudo. Ao Senhor, toda a honra e toda a glória. Nós te amamos, Senhor. É o que eu oro ao Senhor e oro junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.